Bom, beleza. Só voltando aqui, né, estávamos esquecendo de gravar, nós tivemos a nossa última aula sobre comunicação e negociação. Na verdade, a gente focou bastante em aspectos relacionados à comunicação, né? Comunicação, só para recordar, é uma habilidade, né, que é importante para todos os profissionais, né? Você saber se comunicar adequadamente, conseguir transmitir a mensagem com precisão e tudo mais, é uma qualidade do, pe- não só importante para o pessoal de vendas. É claro que para quem trabalha com vendas, isso é muito importante, tá? Mas essa é uma habilidade que vai muito além da habilidade de vendas, tá? Com relação à negociação, ela vai muito de encontro, embora a gente não tenha focado nesse aspecto, né? Ela vai muito de encontro. Parece que alguém me mandou uma mensagem aqui. Será que foi aqui nesse grupo? Bom, ela vai muito de encontro ao próprio aspecto da comunicação, né? A negociação, como a gente viu em outras aulas, ela tem aquele aspecto de que você precisa oferecer, né, pontos positivos e você precisa estar atento ao que é negociável, ao que é inegociável, né, até onde você pode ceder, até onde você não deve ceder. Então, todo o processo de negociação envolve esses aspectos. Uma coisa importante também, espera aí, só um minuto. Bom, uma coisa importante também é que num processo de negociação, né, a gente pode até depois entrar um pouquinho mais nesse aspecto importante, né? É o fato de que toda negociação tem que envolver ganho para ambas as partes, né? Então, os dois lados precisam sair beneficiados desse processo. Se não, acaba que não fica bom. Então, não existe aquela negociação no qual é vantajoso apenas para um dos lados, né? Então, processo de negociação, você tem que chegar num acordo, né? Onde onde ambos vão se beneficiar do que estiver sendo acordado ali, tá bom? Outra coisa importante é que antes de uma negociação mais importante, vamos dizer assim, né? É, é certo que você deve saber até onde você tem que ceder. Por que que eu falo isso? Porque você chega com os seus desejos, as suas propostas e nem sempre tudo vai sair de acordo com o que era esperado. E provavelmente em algum momento você vai precisar rever alguns pontos do processo de negociação, né? Negociação fica muito clara, principalmente não só em questões comerciais, mas nós vemos a negociação sendo aplicada em diversas outras áreas, né? E isso é importante porque você tem que saber antes de você sentar numa mesa de negociação, o que que pode ser revisado e o que é inegociável, tá? Bom, diante disso, dessa nosso último encontro, nós tivemos depois, na semana do dia 16 do 12, foi uma semana, foi na semana que eu encaminhei uma mensagem para o representante de turma, falando que naquele dia, na quarta-feira, não seria possível a nossa aula síncrona, e eu fiquei de colocar uma aula depois, eu vou ver essa semana ainda, ou até a semana que vem, um conteúdo, tá? E também foi uma semana que vocês estavam bastante preocupados com as qualificações, né? Então a gente recebeu até orientação aí do coordenador e tudo mais, então deixei o pessoal concentrado aí nas qualificações, tá? E a gente segue adiante aí
depois das qualificações, porque eu sei como é que é, né? Você tem que apresentar um trabalho, então aquela semana de aula aí, você está fazendo uns ajustes, está fazendo as últimas conferências, então não é uma semana muito produtiva de aula, tá? Mas eu vou ver o conteúdo que eu vou passar para vocês e vou disponibilizar via YouTube, tá? Nós vamos ter essa semana, nós estamos iniciando hoje dia 6, depois nós vamos ter no dia 12, dia 19 e dia 24, tá? É só começar a falar que aí começa a lacrimejar o olho, bocejar, vocês me desculpem aí, tá? O corpo tá meio que dando uma despertada, assim, pra aula, né? O que que acontece? Eu vou ver hoje com vocês um dos assuntos. Quando eu mudar um pouco os assuntos de ordem, não tem problema não, que de qualquer forma tudo vai ser abrangido. Mas é um assunto bastante interessante que está relacionado ao aspecto de pós-venda, tá? Pós-venda, pessoal, que é o nosso assunto de hoje, envolve outras questões também, como a função, né? A gente vai discutir um pouco sobre o próprio aspecto do pós-venda, porque que ele existe, qual que é a importância dele e tudo mais. O material que eu utilizo, ele acaba indo um pouco além, ele traz coisas como o SAC, que é Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? E o CRM, que é Gerenciamento de Relacionamento com Clientes, então eles vão um pouco mais a fundo, tá? Mas a gente vai discutir aqui os principais pontos desse pós-venda. E é bom também deixar destacado e lembrar do Código de Defesa do Consumidor, tá? A gente vai abranger todos esses pontos aí. Bom, o pós-venda, né? A venda, ela se inicia, né? A próxima venda, ela vai se iniciar quando acabar a venda atual. O que que isso significa, tá? Uma venda realizada, ela abre espaço e caminho para uma próxima etapa, de vendas, né? De negociação e de relacionamentos. É importante ter isso em mente. Por quê? Porque boa parte das pessoas, inclusive do comércio, de modo geral, eles são bastante desatentos a esse aspecto do pós-venda, tá? Só que se você, como gerente de uma loja, de uma indústria, um empreendedor, você como um funcionário tem que ter isso em mente, tá? Então a nossa aula hoje é mais uma aula que vai assim bastante de encontro a uma espécie de treinamento que vocês estão recebendo, né? Então, o pós-venda tem que ser uma parte levada em consideração, porque uma venda bem efetuada, com satisfação do consumidor e tudo mais, ele já é meio caminho andado para uma próxima venda, né? Uma próxima venda. Então a gente vai discutir esses aspectos, né? E essa etapa consiste basicamente em procurar saber se o cliente ficou satisfeito com o produto. Então, no processo de pós-venda, quando efetuou, o cliente terminou de receber o serviço, né? Então você chamou o eletricista, ele foi na sua casa, verificou as tomadas, fez um check-up em alguns bocais que estavam queimando muitas lâmpadas e tudo mais. Ele fez o serviço, ele foi embora, né? Como que ficou esse serviço dele depois que ele foi embora e você continuou usando? Melhorou? Aquilo foi consertado, né? Aquele interruptor que toda hora falhava ou não funcionava, está funcionando correto, né? Então, quando a gente pensa em pós-venda, a gente não está falando de pós-venda apenas em lojas de automóveis e tudo mais. A pós-venda pode ser realizada para qualquer tipo de serviço, né? Ou produto, né? É claro que, por exemplo, é claro que se você vai numa loja lá de itens baratos, lá na Demar de Barros tem aquelas lojas de 99, itens populares, você compra aqueles tipos de coisas que são mais baratos, então você não pode esperar
lá grandes resultados, né? Um Tupperware mais barato, né? Uns enfeitinhos de Natal mais ou menos, um pisca-pisca que dura 2, 3 anos. Então, claro, alguns tipos de produtos, né? Não cabem assim muito bem um pós-venda. Você também não vai ficar ali ligando para os seus clientes, mesmo porque o volume é muito grande, o preço da loja é popular, a loja é popular, os produtos são de uma qualidade inferior, né? Então, você tem que saber analisar o tipo de produto ou serviço que você está trabalhando. Mas um eletricista, como eu comecei no exemplo, ele pode muito bem, passado uma semana, entrado em contato de novo com a pessoa, né? Hoje a gente usa o WhatsApp para tudo, pega o telefone, liga, né? E fala assim, e aí, tá tudo bem? Como é que tá é, o funcionamento? Tá tudo funcionando bem? Teve algum problema? Isso é o que se espera. E se espera de todos os profissionais, né? Então, isso é você ter cuidado com a profissionalização, né? Você ser mais cuidadoso e tudo mais. E no caso, para os produtos, a pessoa foi na sua loja, comprou alguma coisa, então você, na hora do pagamento, você procura fazer um mini cadastro rápido, né? Sem muitas informações, né? Que nós não gostamos de ficar preenchendo muitas coisas. Então pega o nome da pessoa ali, procura sempre ter um cadastro dela com algumas informações, tipo aniversário, o número do telefone e o histórico do seu consumidor, né? As pessoas costumam ser desleixadas com relação a isso, mas é importante você ter o histórico de cada consumidor, porque há clientes que vale a pena, há clientes que não vale a pena. Tem o princípio 80-20, ou o princípio de Pareto, que a gente já falou. Então, você precisa se atentar a alguns detalhes, tá? Se atentar a alguns detalhes. Né? E é claro que aí você pode voltar e entrar em contato, principalmente nesse pós-venda de que a pessoa levou um produto ou adquiriu um serviço, isso está novo ainda, passa alguns dias, você volta e faz uma ligação, tá? Sem problema, fica tranquila, Carolina. O que acontece? É importante fazer isso. E se eu esqueci e não fiz isso naquele momento? Quando que eu vou entrar em contato com o cliente? Você pode, depois de um tempo, né? Você fez esse check-up, pegou o histórico dos clientes, viu, nossa, ele era um cliente aqui, ele sumiu. Se o cliente sumiu, ou se o que for, vale a pena você entrar em contato com ele, né? E puxar uma conversa, tal, né? É, você está precisando de algum tipo de produto? Você gostou do nosso tipo de produto? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes esse cliente já deixou de ser seu cliente porque a concorrência acabou cooptando ele por uma promoção, por um atendimento melhor, por um pós-venda. O que que levou ele a deixar de comprar? Vocês já se atentaram a esse tipo de situação? Então isso é importante também. Você tendo o histórico de compras do consumidor, você consegue perceber aqueles clientes mais importantes, que tiveram um volume de compra maior ou que eles são mais frequentes, né? E procurar oferecer para ele. Por exemplo, se eles estão ali, vira e mexe comprando, é interessante você avisá-lo quando houver alguma promoção, né? É, você descobrir se o cliente ficou satisfeito com o produto ou serviço, ele é extremamente importante, porque após a utilização, o usufruto do cliente do seu produto ou serviço, ele tende a te dar um feedback, né? Se você for atrás, claro. Então você pega o celular, vai lá uma semana depois você liga, e aí, você está gostando do carro, né? Ele é muito bom, né? Já andou bastante, que bom, não sei o quê. E aí você pode puxar uma conversa tal com ele, dando os parabéns, que bom que você gostou, né? Fico feliz por você e quando você futuramente tiver
precisando e quiser dar uma olhada nos carros novamente, você entra em contato comigo, vai ser um prazer recebê-lo. É assim que, né? Não precisa de toda aquela formalidade, toda aquela ansiedade. Você trata naturalmente, né? O pós-venda, ele precisa ser uma coisa assim, mais pessoal, mais informal, não precisa ter toda aquela formalidade, né? Como se você estivesse falando num call center, né? E tudo mais. Só um instante. Bom, o bebezinho chegou aqui perto. Belezinha. O que que acontece? É importante ter esse contato. E é engraçado que muitas vezes nós, né, como clientes, muitas vezes nós ficamos decepcionados ou nós nos sentimos um tanto quanto esquecidos. E isso não é positivo para a empresa, né, para a organização, quando a gente fica esquecido. Por exemplo, alguns serviços exigem um pós-venda como uma compra de um automóvel, não precisa nem ser tudo isso, né? Mas é importante o vendedor voltar e ter uma conversa, porque para ele ter um feedback do cliente, porque esses feedbacks eles são levados de volta para ser discutido em reuniões a respeito do que está legal, do que o cliente gostou, do que ele não gostou, né? E simplesmente a venda acaba para muitos, né? Eu, quando eu comprei meu carro aqui, a venda começou mal e terminou mal, porque o cara garantiu um negócio lá de quando que seria começar o pagamento, a entrega do automóvel, e depois ele acabou não cumprindo o que ele tinha prometido, e depois nunca entrou em contato novamente para saber de nada, né? E nessas aulas, conversando, né, até mesmo em sala de aula, vai e vem e tal, a gente acaba sabendo que depois o cara não é mais vendedor, mas não é para ser mesmo, porque ele é um mau vendedor, né? Então, em algum momento, perceberam que ele não era um bom vendedor e dispensaram ele. Então, nós temos que ter esse cuidado, principalmente quando envolve valores altos de transação, né? A venda de um imóvel, né? Um computador, ou mesmo algumas roupas, vender algumas calças jeans, o que for, você pode, né, procurar ter um feedback do cliente, porque isso é importante. Não só para você saber descobrir o que ele está gostando, quanto o que ele não está gostando, para você propor melhorias, corrigir seus erros e melhorar ainda mais os pontos positivos. Tá? Isso é extremamente importante. Muitos vendedores eles acabam esquecendo o cliente, né? E o problema de quando você esquece o cliente após uma venda, né, é que você deixou de construir um relacionamento. O pós-venda, ele é muito importante porque ele vai te dar um feedback do produto ou serviço. Inclusive, isso é bom para o vendedor, porque você está tendo um feedback de alguém que comprou o produto ou serviço e ele está falando o que é bom e o que não é para você na hora da venda, destacar os pontos positivos e alertar sobre alguns problemas, tal. Ó, então tem isso aqui, alguns clientes acabaram reclamando, tal coisa e tudo mais. Você pode fazer isso, não tem nenhum problema em relação a isso. E o pós-venda ele ajuda você a construir um relacionamento, porque pós-venda não só te dá todo esse feedback importante para as empresas, que até pagam caro para ter feedback, né? Como é, você cria um relacionamento. E um relacionamento significa que esse cliente vai voltar a te procurar quando for comprar de novo. Esse cliente vai indicar para outras pessoas o produto, o serviço, o vendedor. Isso é muito importante, porque hoje as coisas são muito acirradas em termos de concorrência, né? Eu vejo algumas empresas procurando sempre ter feedback, né? Você permite, ao instalar determinado jogo, que a nossa empresa
capte as configurações do seu computador, placa de vídeo, processador, memória e tudo mais, porque eles querem conhecer o tipo de máquina das pessoas que consomem o produto deles. Você permite, você quer participar de uma pesquisa do consumidor, né? Às vezes você abre lá no YouTube, pode ter alguma coisa nesse sentido, né? O Twitter, né? Eu já recebi umas 2 vezes, assim, o Twitter selecionou algumas pessoas para responder um questionário de feedback, não sei o que e tal. Você quer participar, né? Olha, eu as 2 outras vezes eu neguei porque eles me deram shadow ban, né? Então, o Twitter, que é uma porquice danada, o que eles fazem? Em algum comentário que eu fiz, eles simplesmente me deixaram com os meus comentários não visíveis e não me avisaram, né? Porque se quiser me avisar, eu vou lá, revejo, apago, não sei o que e tudo mais. Mas eles fizeram isso, então, quem sabe a próxima vez que eles colocarem isso, né, eu entre para responder, né? O Twitter, que é um dos campeões em reclamação aí e tudo mais. O que acontece? Problemático, né, essas questões, porque no caso, fazendo um breve parênteses, por exemplo, em relação às redes sociais, né, muitas coisas importantes podem estar sendo levadas para o segundo plano, né? Questões importantes como você poder se expressar e tudo mais, né? E agora o politicamente correto, através da censura que eles chamam de discurso de ódio, eles não permitem que ideias contrárias entrem num espaço que já está ideologicamente dominado. Então, nós temos hoje essa briga muito grande nas redes sociais, né? Que eu não sei se tem saída isso, né? Infelizmente. Então, tem sempre essa questão, né? E tudo mais. Eles alegam qualquer coisa e pronto, acabou. E a gente vê isso, infelizmente. A gente vê uma, uma enxurrada de desinformação e você acha que a desinformação sai do cara tweet, do cara pequenininho? Não, a desinformação está estampada em capa de jornal, a desinformação está no canal de notícia, a desinformação está estampada como assunto principal no Twitter, a desinformação está correndo solta pela CNN, pela Globo News. Então, você não pode trazer uma informação que contraste esse tipo de situação, porque você é altamente chutado do mundo das redes sociais, né? Isso vai ser a briga da nossa geração, que tem a ver com liberdade de expressão. Eu vou me expressar do jeito que eu quiser. Quem não gostou, faz o seguinte: entra com processo na justiça contra mim. Eu acho perfeito isso. A justiça existe para isso. Mas o que acontece hoje com a desculpa é que há, infelizmente, esses pontos aí, né? Então, isso é um ponto importante. Eu dei como um exemplo do feedback, porque essas empresas estão careca de saber que o maior problema delas é esse, tanto que alguns países aí já estão pensando em rever essas futuras legislações a respeito da utilização da internet e tudo mais. É claro que eu sou um defensor de liberdade, mesmo que a pessoa, né, possa o que quiser, o que eu não gosto particularmente é você ser cerceado na opinião, né? Essa questão do pós-venda, ela iria procurar analisar esse tipo de informação. Eu dei um exemplo aqui de que eu, como consumidor, estou insatisfeito na utilização desse tipo de canal de informação, mas mesmo estando censurado, eu ainda acompanho, porque é a única fonte de informação que eu acho mais confiável é você acompanhar direto da fonte, sem interpretação de ninguém. Então, eu ainda utilizo e tudo mais. Mas, quem sabe numa futura pesquisa aí do Twitter, eu, eu falo com eles. Eu já tentei entrar em contato diversas vezes, eles estão cagando. Desculpa o termo aí, mas eles não estão nem aí, né? Eles não estão nem aí para isso. Bom,
voltando aqui para outros caminhos mais próximos, você como cliente tem que estar atento, né, a esse feedback, tá? Quando você é uma mega corporação bilionária, você pode se dar o luxo de fazer isso com o seu consumidor. Mas como não é o nosso caso, nós devemos muito sempre estar atento a esse pós-venda para saber e acompanhar exatamente tudo o que acontece, tá? Criar esse relacionamento com o cliente, ele é importante, tá? Ele é importante ter esse laço com o cliente, você acaba fidelizando o cliente, que é o sonho das empresas. Hoje, vai surgindo algumas empresas, sempre concorrência, porque se uma coisa está muito ruim, vai surgindo a concorrência. Então, surge outras empresas, por exemplo, existe o Parler, que é um concorrente do Twitter, que eu tenho uma conta lá nunca deu BO, lá não tem problema, porque lá eles não te censuram. Então, existe outras coisas, né? Então, há outros caminhos. Então, é assim que se faz no mundo, né? Você encontra uma porta fechada ali, então outra empresa aproveita esse descontentamento de milhares, talvez milhões de pessoas, acabam criando assim uma empresa concorrente, né? E por que que é importante você criar esse relacionamento, né? Porque se você vendeu para uma pessoa, é mais fácil vender de novo, entendeu? Fica muito mais fácil você rever, fazer uma nova venda, rever o cliente rever o vendedor, né? E o mais importante, se você ficar satisfeito, você vai poder indicar o seu produto ou serviço, né? Eles indicam, né, o seu produto ou serviço, fazendo uma propaganda que é a mais importante delas, a mais confiável é a propaganda de indicação boca a boca. Isso é tão forte que se você pergunta para alguém, estou precisando de alguém que faça tal serviço. Aí você conversa com um amigo seu, com uma família, alguém te indica alguém bom. Se alguém da sua família que você gosta te indicou, alguém próximo, um amigo te indicou, isso vale muito, porque o primeiro passo da venda, né, vamos dizer assim, nessa situação foi vencido, que é a confiança. Poxa, alguém indicou, já usou, gostou, então fica mais fácil eu adquirir novamente, tá? Então a indicação ela é um ponto crucial pós-venda, esse relacionamento é um ponto crucial e muito, muito importante, né? Porque a indicação faz toda a diferença, até para você em relação ao trabalho, né? Você coloca currículo, você dispara currículo e tal, mas se alguém te indicar, tem uma pessoa amiga minha e tal, ela está procurando emprego, você indica, né? Isso acontece em todas as esferas, inclusive entre professores e alunos e tudo mais, né? Não, o professor tá enrolado, é enrolado mesmo, né? Então, é difícil, é demorado, o professor já falou que não pode, está muito ocupado, tá com problema, então, né? O aluno, esse aluno é muito bom, esse aluno é esperto, esse aluno vai atrás, esse aluno faz tudo sozinho, ele é muito competente, então há os dois lados, né? Entre os alunos, entre os professores, nós reconhecemos também os alunos esforçados e tudo mais. E nós, às vezes, surge alguma situação que às vezes falam, não, esse aluno é muito bom, muito esforçado, tudo mais. E acaba também, em qualquer processo de indicação, a gente lembrar dos alunos mais esforçados e tudo mais, né? E vice-versa. Uma técnica simples, né, e rápida para ajudar no fechamento da venda, né, e isso pode ser realizado nesse. Ele coloca jogada essa informação aqui no pós-venda, mas ele pode fazer parte do processo, né? Ele fala que uma coisa interessante para se trabalhar é você colocar numa folha de papel, você faz um risco no meio, você coloca os pontos positivos e negativos, né, cada um em uma coluna, e você enumera. Isso é tão útil na hora de você estar realizando a venda,
quanto também na hora de você pegar o feedback dos seus clientes e anotar quais são os pontos positivos e negativos, né, em relação a isso. Porque isso tende a te auxiliar e te ajudar bastante nos processos de venda futura, tá? Bom, tem duas questões que foram levantadas aqui que eles querem destacar, fazer o aluno refletir, né, a respeito dessa importância do pós-venda que a gente já está discutindo. Então, ele coloca a seguinte pergunta: o produto entregue ao cliente é sinônimo de negócio concluído? Né? Ou seja, ele fala assim, é só você realizar a venda e o negócio está fechado? Olha, a maior parte das vezes funciona assim, mas como nós somos da área de gestão, nós sabemos que tem que ter todo o cuidado e atenção para o que vem depois, né? Então, você imagina que você fez uma cirurgia, né? E depois o médico vai entrar em contato para saber se está tudo bem, né? Então, você pega uma mulher, vai lá ter bebezinho no hospital, teve o bebezinho, ela sai, ela vai descansar, daqui a pouco vem o médico, né? E tudo mais, a pessoa, né, vem um ou outro da equipe para saber se está tudo bem, quer saber se está tudo bem com a pessoa, se está tudo bem com o bebê fica lá em acompanhamento, e aí você volta e eles voltam de quanto em quanto tempo, né? Por quê? É um exemplo da área de médica, mas isso é como se fosse é um exemplo de pós-venda, não com objetivo mais comercial, é um objetivo mais de sobrevivência mesmo, mais de saúde, né? Mas isso é um exemplo interessante do que seria uma espécie de pós-venda, né? Você terminou o serviço, você vai lá saber se está tudo bem, se está tomando os medicamentos corretamente, se está com dores, como é que está o processo de recuperação, né? Então é importante estarmos atentos a isso. Então, a primeira pergunta, o produto entregue ao cliente é sinônimo de negócio concluído? Bom, nós sabemos que é importante manter o relacionamento com o cliente, né? E no pós-venda entre o vendedor e o consumidor, isso se torna essencial, essa etapa, tá? Uma coisa interessante quando se fala em pós-venda é que você está levantando dados a respeito da satisfação das pessoas, né? E isso é legal, porque esse tipo de raciocínio pode servir, inclusive, para os trabalhos, né? Os trabalhos geralmente de conclusão de curso, dos alunos do técnico, e agora eu estou tendo experiência com o pessoal do TPG no trabalho da Fabiana e tal. É justamente isso, né? Um trabalho interessante que vai procurar fazer um levantamento, né? Usando um pouco a imaginação, seria uma espécie de detectar qual que é a percepção dos docentes com relação à utilização de ferramentas tecnológicas, como é que está esse período de trabalho em casa e tudo mais, entendeu? É interessante essa busca dessa perspectiva, né? Porque ela está procurando informações. Então, o pós-venda, ele trabalha com informações. Então, vocês já afastaram, tiveram quarentena, já está com uns 10 meses aí praticamente afastados. Desde final de julho começou o trabalho remoto. Nós queremos avaliar como que é seu conhecimento em relação à utilização de ferramenta, teve treinamento, não teve, quais são os que você utiliza, quais são os que você não utiliza e por aí vai, né? Então, é uma busca de informações, né, que lembra muito o processo de pós-venda, né? Como que está a sua experiência diante dessa nova situação, desse novo produto, desse novo serviço. Uma outra questão que se coloca é qual é a importância do pós-venda para a loja e para o vendedor, né? A questão, como eu já levantei, é a probabilidade maior do cliente voltar, se ele estiver satisfeito com o produto ou serviço, né? E você vai procurar saber isso, né? Você criando um relacionamento, você tem a famosa fidelidade, que é muito difícil porque a concorrência é pesada. É difícil você hoje ter
fidelização. Então, a gente tem que estar atento a isso. Abrindo um parênteses aqui, um ponto interessante que eu conversei nesse período aí de Natal aí, eu estava conversando com algumas pessoas, amigos e tal, e eles estavam falando um assunto que não tinha nada a ver, que estava relacionado à internet das coisas, inteligência artificial e tudo mais. E a pessoa estava falando várias coisas, né? E ela falou de uma coisa interessante, que é justamente o autodesenvolvimento da tecnologia, né? No qual você vai depender cada vez menos, né? Do famoso vendedor, como foi colocado. Por quê? Porque os próprios produtos, eles vão identificar algumas coisas. E aí ela citou um exemplo, olha, você imagina uma geladeira da sua casa e a própria geladeira, imbuída lá de uma inteligência artificial, informa você que está acabando, sei lá, a cerveja, por exemplo, que está na hora de repor a cerveja porque ela conhece o seu padrão de comportamento, vamos dizer assim, ou você estipulou lá qual que é o estoque mínimo na geladeira. Ou a própria geladeira pode já encaminhar direto, sem você pedir uma mensagem para o mercado e o mercado repor alguns produtos para você, né? A gente começou a conversar sobre justamente isso, né? Essa casa inteligente, a internet das coisas, os aparelhos imbuídos de inteligência artificial, a geladeira, o fogão, a televisão, a, a luz da casa, seguranças dos aparelhos de segurança. Ou seja, os próprios aparelhos eles vão começar a identificar e perceber. E aí, por que eu estou falando isso? Porque em algum momento eles falaram assim, nossa, então não vai precisar de vendedor. Aí isso me chamou a atenção, né? Eu fiquei ouvindo, achei interessante e fiquei refletindo sobre isso, né? Se em determinado momento a tecnologia vai se chegar a tal ponto em que ela vai conhecer o próprio consumidor e ela mesma vai gerenciar a sua vida, né? E tudo mais. Interessante. Não sei se chegará a esse ponto, não sei se algumas coisas chegarão a esse ponto, mas o fato é que fiz uma reflexão interessante. Eu particularmente me causa um pouco de estranheza toda essa tecnologia, né, em volta das nossas vidas aí e tal. Não sei, não sei que distância que eu gostaria de ter com relação a essas informações todas, né? Você imaginar que uma geladeira agora vai saber o tanto que você compra ou não, então. Mas temos que estar atento a todas essas questões. A tecnologia com certeza irá abrir novos caminhos aí nas áreas, em todas as áreas e com as vendas, né, não será diferente. Bom, sobre as atividades realizadas no pós-venda. O pós-venda, ele parte da concepção de que uma vez efetuada a venda e houve entrega do produto, o cliente recebeu o serviço, o contato com ele não termina, né? O vendedor, ele vai avaliar após ele adquirir o produto, o cliente, a satisfação do cliente, né? Com o atendimento. E aí, você gostou do meu atendimento? Eu deixei algum ponto que não ficou claro? Eu consegui esclarecer algumas dúvidas suas? Cometi algum tipo de falha que sem perceber a gente comete mesmo, é comum tal, e tudo mais, ou como que você avaliou o produto que você recebeu, ou o serviço adquirido, né? Como que você avalia isso, né? Então, o vendedor, ele não passa para frente o produto ou serviço, né? Ele vende essa solução que a pessoa necessita ou deseja, e ele acompanha
esse pós-uso aí, ela acompanha de perto ali para ter as primeiras impressões a respeito de tudo isso, né? Isso é extremamente importante. Então, você vai lá na farmácia, faz a compra, tá? Aí tem do lado da maquininha de cartão de crédito, tem a maquininha lá de atendimento. Como você avalia esse atendimento? Aí tem lá 5 roxinhos para você clicar, você clica e tudo mais, né? Isso é um pós-venda. Isso é um pós-venda, eles estão coletando. Então você ligou lá para a Vivo, precisou tirar umas dúvidas, não sei o que, a pessoa foi muito gentil, tirou suas dúvidas e tal, não sei o que. Depois ela fala assim, aguarde um momento para você ser avaliado. Aí entra lá uma gravação, né, que fala assim, obrigado por você utilizar a Vivo, não sei o que lá. Gostaríamos que você pudesse aguardar mais um instante para a gente colher a tua opinião, né? Aí eles já começam. Qual a avaliação que você dá para o nosso atendimento? De 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom, não sei o que lá. Então, esses tipos de situações são importantes porque eles vão dar um feedback para as empresas, e as empresas sobrevivem se tiver cliente comprando, né? Se tiver cliente, se tiver dinheiro no fluxo de caixa e tudo mais. Então é importante estarmos atentos a isso. Então, a função desse pós-venda, ele vai dar o suporte ao consumidor com o objetivo de mantê-lo satisfeito, né? Então, você vai ter esse feedback e você vai poder continuar tirando dúvidas, né? Ou dando dicas após a pessoa adquirir o seu produto ou serviço. Isso vai criar um relacionamento, isso vai procurar fidelizar o cliente com a empresa, tá? E também, numa outra função do pós-venda, é estabelecer meios de contato, né? Você vai criar e manter o contato com o cliente. Isso não significa que você vai estar sempre entrando em contato direto com o cliente. Não, né? A gente também gosta de espaço, não só na loja física, mas também pela internet. A gente gosta de ter um certo espaço. Então, às vezes, você cadastra seu e-mail em algum lugar, fica insuportável a quantidade de mensagens que você recebe, né? De vez em quando aparece outro que, uma vez ou outra, entra em contato para te informar de alguma promoção, de algum tipo de produto que você gosta, interessa, eles sabem disso, eles vão lá e mandam pontualmente para você. Aí é legal, né? Então, a gente tem que ter duas coisas. Você tem um canal de propaganda, publicidade que vai funcionar após a venda, no qual é para todo mundo e o cliente entra em contato, se ele quiser, por exemplo, Instagram. Então você foi lá, criou um Instagram da loja de jogos de tabuleiro. Então, postou lá, você posta foto de um jogo novo que chegou. Aí no outro dia não chegou jogo novo, porque também não é assim, né? Aí você vai lá e posta foto de uma mesa de jogo, as pessoas jogando, né? Para quem gosta de tabuleiro, adora ver um tabuleiro montado com carta para todo lado, dado, não sei o quê. Então você posta uma foto das pessoas jogando, mostra só a foto da mesa, para a pessoa olhar e tentar lembrar, né? Nossa, que jogo que é esse mesmo, tal, e comenta alguma coisa, esse jogo é muito legal, esse eu não conheço. Aí você posta foto de alguma outra coisa relacionada ao seu negócio e tudo mais. Aí o lançamento, né, pré-venda, aí você posta lá o que vai ter de pré-venda, ou alguma promoção no mês. Então, você põe lá no Instagram, a promoção do mês é 25% de desconto em tal e tal jogo, né? Então, você vai trabalhando também, mas isso, o exemplo do Instagram, é um tipo de canal no qual cliente é um seguidor, ele se interessa e ele fica lá bisbilhotando, né? O que eu disse aqui é um pós-venda mais personalizado, onde você vai entrar em contato exclusivo com o cliente para saber
informações específicas de um produto específico e tudo mais, né? E não precisa apenas ser por motivos comerciais, vamos colocar assim, né? A data de aniversário, né? Eu sempre recebo de uma das lojas a data de aniversário minha que eles colocaram em agosto, não sei por quê, meu aniversário é em julho, né? Então todo mês de agosto eu recebo, aproveite e tal, algum cadastro errado. Mas assim, é legal porque eles estão mandando, olha, parabéns para você, que, né, desejamos sucesso. E então serve para o Natal, para aniversário, para o Ano Novo, né, para as principais datas aí. Então você pode encaminhar uma mensagem especial. O cliente gosta desse tipo de lembrança, de mimo, né, de carinho e tudo mais. E por que que ele gosta? Porque torna as relações mais próximas, mais humanas, vamos colocar assim, né? As pessoas, você está lidando com alguém, você está lendo um e-mail, mas do outro lado existe uma pessoa, então você se sente mais próximo e isso é muito positivo, tá? Todas essas ações têm o objetivo de fidelizar e reter o cliente, tá? E mais importante às vezes do que a própria venda é você conquistar o cliente para futuras compras, mesmo porque ele também pode indicar, né? É importante, só recordando, você criar uma lista dos seus clientes e acompanhá-los, né? Se colocar à disposição de ajudá-los e resolver os problemas e tudo mais. Eu cito exemplos pessoais aqui, né? No caso de alguns produtos e tudo mais, mas porque para mim é mais fácil por causa de eu estar envolvido ou me vem mais facilmente à mente, mas cada pessoa do tipo de produto que costuma consumir consegue perceber qual que é a atenção no pós-venda que cada um de vocês recebe, né? Então, quais são os produtos que você geralmente mais consome e tudo mais, né? Então, esse final de ano eu dei uma olhada, porque fazia muito tempo que eu não pegava nada, olhava, vou dar uma olhada o que que tem. Aí comecei a olhar alguns sites, né? Isso já foi quase na virada do ano, na verdade. Comecei a olhar algumas lojas que eu costumo visitar. Eu entrei lá em meus pedidos e fui vendo quanto que eu já tinha consumido, né? Vamos dizer assim, de cada loja e tudo mais. E dessas 3 lojas assim que eu consultei, apenas uma entra em contato comigo com uma certa frequência. As outras, na verdade, foram 4 lojas. As outras têm um pós-venda muito a desejar. Na verdade, não tem, né? Então, e por que que isso é importante? Porque, pelo amor de Deus, você tem o cadastro do cliente na tua frente. Então, tem ali o quanto que esse cliente compra, quantas vezes ele compra, quanto que ele gasta, qual que é o retorno desse cliente, como que a gente vai classificar esse cliente, entendeu? Não pode simplesmente assim esperar que o cliente entre e ir atrás do produto, tá? Então tem muitas coisas para amadurecer em relação a isso, né? Eu estava citando no caso de board games, que são jogos de tabuleiro. Então eu fico assim, meu, mas não é possível. Eu comprava dessa loja, comprei um mês, depois eu comprei, aí eu tenho um histórico aqui nesse tempo de alguns anos, tanto que eu comprei. E esses caras nem tchum, bicho. Esses caras, sabe? Isso é uma desatenção, tanto seja por parte do empreendedor, do funcionário. Ele não faz esses levantamentos, eles não entram em contato com os clientes, eles não perguntam se o produto veio tudo certo, se veio danificado, porque tem uns que absurdo que eles fazem o seguinte: eles põem uma caixa em cima da outra, em cima da outra. É claro que geralmente a caixa é resistente, né? Eu tenho um jogo aqui que, embora a caixa seja muito resistente, depois de ter 5 caixas em cima, ela deu uma danificada. Algumas vezes você pode pegar algum produto com algum tipo de problema, né? Então eu acho que assim,
o pós-venda ele faz diferença nesses aspectos. Então falta uma profissionalização, né? E eu tenho certeza que isso são para todas as áreas, tá? Só dei um exemplo aqui de alguns descuidos por parte do empreendedor ou funcionário, tá? Bom, ao verificar se o cliente está satisfeito, né? Você acaba estabelecendo um diferencial em relação à concorrência. É um ponto, eu vou falar 4 pontos interessantes aqui, né? Olha só, quando você trabalha o pós-venda, mas uma das coisas que você vai ter é que você vai criar um diferencial em relação à concorrência. Dessas 4 lojas, só a BG Express é gentil, manda e-mail, entre em contato e tudo mais. Aí você tem a Galápagos Jogos, você tem a Caixinha Board Games e você tem a Mix, não me lembro. Essas lojas não te acompanham, não tem pós-venda. Então, isso faz um diferencial. Por quê? Porque se tudo tem o mesmo preço, se tudo entrega com a mesma velocidade, se tudo é igual, o que vai me diferenciar na hora de eu escolher o produto? Vai ser os chaveirinhos que eles mandam para mim em forma de meeple, que são peças. Vai ser o feliz aniversário que eles mandam pelo e-mail. Vai ser os 10% de desconto no mês de aniversário. Vai ser uma coisa que eles criaram e nenhum outro criaram, os pontos. Então você tem 830 pontos. Use isso na próxima compra. Você vai ter um desconto de R$ 15, R$ 25. Isso já tá bom, isso já é o frete praticamente. Às vezes o frete é grátis e tal. Então, pessoal, o pós-venda, esse cuidado, essa pequena diferença que tem de uma loja para outra, já que estão todos iguais em preço, entrega, em rapidez e tudo mais. Então você tem esses detalhes. Então, ter um pós-venda faz um diferencial em relação à concorrência, porque isso demonstra uma atenção aos consumidores. Tá? E aí, é claro que a gente vai estar vendo tipos de consumidor para consumidor. Tem os muito chatos, muito exigentes, aqueles que são menos, aqueles que são mais ou menos, aqueles que não ligam muito. Eu, particularmente, embora pareça que eu sou um pouco mais chato, eu até não ligo muito, mas como professor de administração, eu estou dando a minha opinião como professor de administração. Eles estão deixando a desejar em relação a isso. Então, as empresas descuidam em relação a isso. Então, hoje nós não podemos nos dar ao luxo, às vezes, de virar a costa para o cliente. É claro que cada produto, né? Cada produto é uma situação diferente. Isso depende de muitas e muitas coisas que têm que ser levadas em consideração. Um segundo ponto interessante do pós-venda é que você vai dar continuidade à relação entre a loja e o cliente. E isso vai influenciar na decisão das próximas compras, né? Por quê? Você percebeu que você está conversando com a pessoa responde, a pessoa te encaminha preços bons quando tem, a pessoa te encaminha novidades quando tem. Então, essas coisinhas assim acabam fazendo diferença. Se cada um de vocês pensarem os tipos de produto que vocês são mais atentos, ou são o tipo de consumo predileto de cada um de vocês, o que mais vocês costumam consumir? É cosmético, é livro, é viagens, é vestuário. Aí cada um de vocês consegue perceber melhor, né? Quando a gente é mais próximo de algum tipo de produto ou serviço, a gente consegue perceber melhor as coisas dentro daquela área em geral, né? Então, criar essa relação é legal. Quando você tem interesse por algum tipo de produto e você encontra empresas que não só oferecem um produto bom, mas eles estão atentos a você, quando você fala, ele te escuta, isso é muito positivo, tá?
Um terceiro ponto, geram informações, né? Essas informações do feedback, elas vão permitir correções nos futuros processos de vendas, né? E nas próximas vezes que o cliente retornar à loja e tudo mais. Esse feedback é extremamente importante para vendas, para o aperfeiçoamento do produto. E já emendando no quarto ponto, ele permite a identificação de novas oportunidades, né? Então, você alguns tipos de produtos, ainda mais hoje, né? A nossa geração, que é uma geração que está ligada às informações, acessa, usa WhatsApp, né? Tem redes sociais e tudo mais. E eu acho que isso ficou até mais forte agora com esse período de distanciamento social. Eu acho que isso fortaleceu esse hábito. Então, muitos tipos de produtos, eles criam fóruns, né? Ou um local onde os fãs se encontram. Por exemplo, alguma coisa.wiki. .wiki. Então, você pode ver, por exemplo, civilization.wiki. O que isso significa? Significa que o Civilization, que é um jogo antiquíssimo, tem uns 30 para 40 anos já, e já está na sexta edição, os fãs, vamos dizer assim, entre aspas, né, as pessoas que gostam, acompanhar a história do jogo, gostam daquele tipo de jogo de estratégia, não sei o que, é um jogo de computador, eletrônico e tal. Então, existe essas wiki onde o próprio consumidor cria, coloca lá todas as unidades, todas as não sei o que, como que funciona o jogo, o recurso, os países, os líderes. Então, o que isso significa? E lá tem os fóruns, né? Nossa, bug não sei na onde. Nossa, isso aqui é muito ruim. Olha só que não sei o que. Então, eles postam coisas engraçadas, problemas, fazem reclamações e colocam também os seus desejos. Por isso que esse quarto ponto que trata de identificação de oportunidades é interessante, porque as empresas de jogos obrigatoriamente estão de olho no feedback dos seus consumidores. E aí eles consultam esses locais, né? Às vezes tem uma plataforma de jogos que já traz um espaço para você se expressar, como por exemplo o Steam. Você avalia, gostou, não gostou, comenta, põe print screen, a foto da tela e tudo mais. Então eles acompanham. Ah, nossa, que pena que não tem a civilização da Indonésia, não sei o quê. Aí sai daqui uns meses um pacote com 3 novas civilizações: Espanha, Portugal e Indonésia. De onde que você acha que as empresas pegam informações para melhorar o seu produto? É desses fóruns, desse contato direto com o consumidor, né? Então, é muito legal isso. Recentemente, trazendo como vários exemplos essa questão do pós-venda, foi lançado o jogo Cyberpunk, né? Eu pude curtir ele um pouco no período aí da mudada de ano aí. Achei que tá razoável, tem uns buguinhos mesmo, algumas plataformas estava pior, como eu estava conversando com a Monique em outra aula aí. Legal, me diverti, curti, teve várias surpresas positivas, às vezes uma coisa ou outra dá uma bugada mesmo, mas eu achei que melhorou muito da semana de lançamento até a semana passada. E achei positivo. E aí o que acontece? Você tem um feedback de várias coisas, aí isso vai para a empresa, isso afeta a empresa toma um puxão de orelha, a nota cai, o pessoal xinga, nunca mais compra adiantado, espera o produto sair, porque funciona bem, o computador está funcionando até muito bem, mas para PS4 e Xbox está muito ruim, não sei se negócio mesmo. Aí lança um pack para melhorar, melhora alguns pontos, mas não vai ficar ideal. Isso é um exemplo de como as empresas trabalham pós-venda. No caso de um produto de download, que é instalação, tudo é eletrônico, tudo é digital. Então, a melhor forma deles ter esse feedback é justamente isso, né? Então,
manda para os caras avaliarem 4 dias antes do lançamento, aí os YouTubers vai lá, joga, dá as opinião, né? Aí, tal, e tudo mais. Bom, hoje não precisa ser só dessa área digital, mas as empresas de modo geral têm que ter o canal, tem que criar um canal também, né? Para que elas possam ouvir seus clientes. Nossa, eu estou me adiantando um pouco. Deixa eu me segurar aqui que a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, o trabalho de recolhimento de informações é um trabalho muito importante, né? Então, através do próprio consumidor, você ele demonstra para a empresa o que, que precisa melhorar, o que, que precisa consertar, um tipo de produto que as pessoas percebem. Então, tô jogando isso aqui, esse jogo é legal, tá, puxa, tem jogos, né? Vamos ver uns jogos aqui, puxa, mas não existe uma temática desse jeito, né? Nunca veio para o Brasil um jogo dessa forma. É sempre aqueles tal. Aí a empresa tá de olho ali no que os carinhas estão postando. Aí eles vão lá, participam da feira, fazem contato, tem feedback, avaliam o jogo. Não, vamos trazer esse jogo para o Brasil, vamos procurar alguém para traduzir esse jogo. Aí traz para o Brasil, lança, né? E tudo mais. Ou seja, ouvindo os próprios clientes, você acaba descobrindo novos negócios, né? Os clientes dão ideias do que de boas oportunidades. Por isso que a empresa também tem que estar atenta a todos esses aspectos, tá? O pós-venda deve acontecer após o prazo mínimo suficiente para que o cliente experimente o produto e tenha suas primeiras impressões. Então, vendeu, beleza, passa um tempo, passa uns dias ali, uns dias a mais, uns dias a menos, entra em contato, manda um WhatsApp. Olá, tudo bem, Jéssica? Não sei o que, é aqui da loja tal. Eu queria saber se você está gostando do produto, se está tendo algum problema, alguma dúvida. Ou você pode falar assim, gostaria de ligar para você para saber a respeito da sua experiência com o nosso produto. Se você não se importar, é uma ligação de 5 minutos, você vê que horas que eu posso estar ligando para você. Então são coisas simples, né? Que você pode utilizar e isso com certeza tem resultados muito, muito positivos, né? E o que eu falei para vocês a respeito dos TCCs, dos trabalhos que acontecem de todo federal, do técnico, eu estava como coordenador do técnico até recentemente, muito recentemente, né? Então, nem tinha contato com o TPG, nenhum. Aí eu peguei essas disciplinas agora e tudo mais, mas eu sempre orientava o pessoal do técnico a fazer trabalhos que procurassem sempre buscar informações ali do nosso campus, né? Sempre, não sabe o que vai fazer? Então faz um questionário para aplicar aqui para os servidores, para os professores, para os alunos, e esses tipos de trabalho geram muitas informações. Por que que a gente só descobre o IF dessas formas? Porque o Instituto Federal, a instituição, ela não tem nada, pode ser que tenha, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas que eu me lembre agora, ela não tem nenhum tipo de projeto andando avaliando o nosso cliente, por exemplo, e nem os nossos funcionários, nem, né, alunos, servidores administrativos, servidores professores, né, docentes. Então, é uma instituição que poderia estar pensando aí em buscar mais informações, mas isso não é um erro não, porque tem tanto problema mais maior para resolver aí que isso aí acaba sendo aquele tipo de projeto, se possível. Embora seja um projeto do tipo se possível, ele gera informações muito importantes. Então, sim, deixa eu ver aqui o que acontece. Enquanto eu abro o vídeo aqui, só para ver uma sugestão aqui da Monique,
O que acontece? Por que esses trabalhos de vocês são importantes no técnico? Porque pode ser feito na escola, pode ser feito fora, pode ser feito na prefeitura, em alguma empresa da cidade. Vocês estão coletando informações, tá? Isso é muito importante, pessoal. E assim, eu sempre incentivo os alunos a fazerem trabalhos na escola, né, com informações da escola, porque isso gera informações que nós, funcionários, servidores da escola, não temos. Então é legal você saber assim, qual que é o feedback dos alunos, qual que é a percepção que eles têm a respeito das situações, né? Teve dois coleguinhas do técnico que agora estão no TPG, na outra turma, né, não é de vocês não. Eles fizeram um trabalho assim muito bem feito para o técnico, é nível TPG mesmo, um trabalho bem feitinho e tal. E eles avaliaram qual que é o conhecimento dos alunos do Instituto Federal a respeito de várias coisas. E eu mesmo, como servidor, desconhecia algumas coisas, porque ali dentro tem muita coisa dentro daquela escola. Tem muitas coisas funcionando, muitas áreas, muitos trabalhos, projetos e tudo mais. Então, avaliou se os alunos tinham conhecimento de várias coisas e o resultado foi que, assim, poucos sabem de algumas coisas e acho que ninguém sabe de tudo. E isso não só para os alunos, mas os próprios servidores, né? É uma surpresa, porque ali é um mundo à parte, né? Ali você tem vários setores trabalhando ao mesmo tempo, em focos diferentes e tudo mais. Bom, a Monique me mandou um vídeo aqui. Deixa eu ver do que se trata. Peraí. Obrigado pela participação. A vovó gamer de 90 anos. Que show de bola. Oh, nossa senhora. Eu não jogo console porque eu não tenho habilidades com os dedos. Assim, no modelo console. Também acostumado com o computador e tal. Obrigado pela indicação, Monique. Inclusive, eu indico para a Monique aí, para quem tiver interesse, uma série de vídeos. Eu vou escrever aqui para você, chamada. Eu já devo ter falado. A Era do Videogame. É bem interessante. Ele fala de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Ele fala de tecnologia, ele fala de cultura, ele fala de inovação, ele fala de empreendedorismo, tá? É um punhadinho de vídeos aí, mas que vale bem a pena estar acompanhando. E o que acontece? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Esse recolhimento de informações, pessoal, ele é essencial, ele é importante, tá? Espero que vocês sempre, onde vocês estiverem atuando profissionalmente, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque agora vocês são muito jovens, tal, vocês vão recentemente estar formados, vocês vão ter tá aí nas suas experiências profissionais, mas eu falo uma coisa que na época de vocês, assim, me parecia muito distante, que é o seguinte: vocês vão amadurecendo aí, vocês vão pegando experiência na profissão, vocês vão estar trazendo inovação no local onde vocês vão trabalhando, devagar, com calma, tal, onde for possível, e o tempo vai passando, então eu acredito que novas possibilidades vão aparecendo cada vez melhores para vocês, sabe? Então vocês sempre no período de recente, assim, a gente é muito jovem, a gente não tem lá muitas oportunidades. É difícil porque eu passei por isso por um bom tempo. Mas assim, você vai ganhando experiência, você melhora aqui, você aprende ali. À medida que o tempo vai passando, a tendência é que as coisas vão surgindo boas oportunidades, entendeu? E vocês vão estar mais calejados, vão estar com o conteúdo mais fixado na cabeça. Inclusive, isso é muito bom até para concurso. Na hora que vocês forem prestar concurso, vocês já vão estar preparados e tudo mais, tá? Então, provavelmente,
não digo todos, mas eu tenho certeza que alguns de vocês vão ocupar algumas posições de destaque no futuro, né? Vai assumir a responsabilidade por algum setor de alguma empresa, no mínimo, vai acabar pegando uma gerência de uma loja, vai acabar tendo um negócio próprio, talvez, ou até sendo cargos maiores em algumas empresas maiores. Vocês têm um futuro, vocês têm potencial para isso, né? Então, é importante sempre trazer essas informações, porque daqui a alguns anos, a gente não sabe quando, aos poucos vocês vão estar tomando o controle dessas situações aí, resolvendo os problemas. Então, se hoje nós temos muitas empresas que deixam a desejar no pós-venda, vocês desde já sabem da importância disso e vão acompanhar isso, né, no futuro. Ah, mas passou 10 anos, não me lembro da aula. Não precisa lembrar da aula. Pelo menos vocês sabem, já ouviram falar isso, sabem que isso é importante, e aí vocês vão sentar no computador e vão pesquisar por conta própria sobre o assunto e vão tomar decisões próprias, né? O importante do ensino é você andar com as próprias pernas, você saber como pesquisar, o que fazer, né? Então, muitas vezes, quando a gente participa de banca, a gente vê assim alunos com grande potencial. E esse potencial são pessoas assim dependentes, pessoas que sabem caminhar bem, que têm como se desenvolver profissionalmente de uma forma mais rápida, né? E isso é muito legal. Então, não é para memorizar todos os pontos da aula de hoje, né? A gente, é claro que é importante, mas é para saber que lá na frente você sabe que todas as áreas de todas as disciplinas, algumas coisas te chamaram a atenção e vocês vão saber implementar isso aí, vão saber que isso é importante porque é importante, né? E é claro que, por exemplo, se me falar sobre determinado assunto, nossa, eu vi isso na faculdade, isso tem mais de 10 anos, eu teria que começar a pesquisar, entre aspas, a partir do zero, ou seja, olhar um vídeo, procurar texto na internet, procurar um artigo se eu quiser ter um negócio um pouco mais refinado, mais bem acabado, ou comprar livro para estudar, tá? É isso aí. Bom, o vendedor, ele vai, dando continuidade aqui, ele vai avaliar o seu próprio atendimento, tá? O pós-venda ajuda nesse aspecto. Sempre melhore para ir para frente, pegando os seus erros com a experiência para poder ir aperfeiçoando. Então, você consegue perceber de que uma venda a outra, coisas que você poderia implementar, alguma coisa que você poderia mudar, né? E isso é para a vida toda, não para vendas, mas profissionalmente. Então, você trabalha e você ouve o feedback de aluno, você ouve o feedback de um colega de trabalho, você escuta, nossa, um colega de trabalho está fazendo uma coisa legal. Eu falei, nossa, beleza, eu vou fazer também. Então, no caso da profissão de professor, isso acontece muito, né? Nós sempre estamos conversando, nas reuniões, assim, os professores falam, ah, estou passando por um problema tal, ou uma situação tal. O que vocês fazem? Ah, eu faço dessa forma, eu percebo que o resultado é melhor, eu faço de outra forma. Então, é importante a gente ter essa bagagem aí, compartilhar essas informações e ir aperfeiçoando todo o processo. E esse processo de aperfeiçoamento, ele é contínuo, né? Então, eu vou inteirar daqui 13 dias, 6 anos de Instituto Federal, no dia 19 de janeiro. E muita coisa, tem muita água para passar debaixo da ponte, ou seja, estou muito insatisfeito com muitas coisas ainda. Outras coisas eu achei que eu progredi, outras coisas eu preciso progredir, algumas coisas eu estou bem descontente, outras eu estou bem satisfeito. Então, esse é um processo contínuo, né? Então, e eu acho que por muitos anos vai ser assim. E agora, com essa questão de estar afastado do distanciamento social e tudo mais, então houve novos processos. O semestre passado, que na verdade foi de julho a agosto, setembro, né? Eu achei que foi muito mal, teve muitas coisas assim que não ficaram legais, que eu testei, não deu certo. E
achei que ficou falha algumas coisas, fazer vídeos muito trabalhosos no YouTube, do modo como eu estava fazendo, estava muito mal, porque a visualização era muito baixa, e o vídeo demorava muito para você editar, gravar, regravar, corrigir, pôr imagem, desenhar. Então, assim, a gente vai aperfeiçoando sempre esses processos. Hoje ainda acho que tem coisas a desejar, percebo algumas coisas, mas também são situações bastante complexas, né? Quando você, trazendo para o meu exemplo aqui, em casa com a minha esposa, ambos professores do Instituto Federal, ambos tendo que dar aula à noite, ambos tendo que cuidar de duas crianças, um de 1 ano e outro de 5 anos. E é muito complicado isso, porque já tentamos 3 pessoas, uma precisou ir embora, a outra não deu certo mesmo, a gente dispensou e tudo mais, e a gente vai vendo. Nem sempre é só tão fácil assim, né? Tem que ser uma pessoa de confiança que vai ficar na sua casa, vai ficar com seu filho, vai dar comida do seu filho, vai dar banho do seu filho, vai ter acesso ao seu quarto, vai ter acesso a coisas de valor, vai ouvir as conversas que você tem na sua casa, então também não é simples. Então, é um cenário novo para todo mundo. Estou citando no caso do professor, ele precisa de alguns ajustes, né? Particularmente, eu estou feliz porque tem um colega meu que está voltando agora em fevereiro, né? Que ele vai estar voltando e eu vou poder compartilhar algumas coisas que ficaram na minha responsabilidade, porque eu sou o único efetivo da área na escola de gestão, né? Os outros colegas aí estão como substitutos, mas nós tivemos gratas surpresas, né? Graças a Deus deu tudo certo, são ótimos profissionais, mas por lei eles não podem assumir algumas coisas, né? E estou mais tranquilo de saber que está vindo gente para me ajudar a dividir um pouco algumas tarefas. Essas autoavaliações profissionais são muito importantes. Então, na medida que eu converso com vocês, eu vou, né, dando exemplos, eu vou dando um panorama aí, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou fazendo uma revisão aí do trabalho. Então, nós temos que procurar assim, ter esse comportamento, né, que eu aprendi de buscar uma perfeição. Nunca vai estar perfeito, a gente está longe, mas a gente vai sempre procurando melhorar, tá? E no meu caso, eu peço também, né, um pouco de paciência dos alunos e tudo mais. Uma coisa importante aqui, além desses aspectos da gente procurar sempre melhorar no atendimento, e o pós-venda, ele traz isso para a gente, né, essa oportunidade de você ter um feedback a respeito do produto ou serviço. Então, isso é muito positivo, tá? E eu acho que é muito válido para os profissionais todos, tá? É importante também, a respeito do pós-venda, o vendedor fazer um levantamento, né, a respeito do seu desempenho como vendedor. Quantas pessoas eu atendo, quantas vendas eu fecho, qual que é o valor médio de vendas por semana ou por dia, ou quais são os dias melhores. Então é sempre bom você procurar ter algumas estatísticas aí do seu desempenho, tá? Então é interessante porque a gente sempre está procurando descobrir e melhorar os resultados, tá? É por isso que o profissional de administração ele está sempre naquele ciclo contínuo, né, de qualidade, de aperfeiçoamento, de melhora. E são tantas coisas dentro de uma organização, mas são tantas que com certeza o que não falta é área e problema para resolver, né? Então, sempre seguindo o ciclo. Então, planejamento, organização, a liderança, né, ou a direção, aí vem o controle, do controle sai os resultados, volta para o planejamento, é o ciclo de funções do administrador. A respeito do serviço de atendimento ao consumidor, gerenciamento de relacionamentos com clientes e tudo mais, algumas coisas são importantes, né? A propaganda negativa, ela
ela é um problema, tá? Ela é um problema porque às vezes um produto ou serviço que te gera insatisfação, a propaganda negativa ela tem um alcance maior do que a positiva, tá? Por quê? Porque às vezes eu comprei alguma coisa que me satisfez, eu estou bem, e por causa que me satisfez, eu nem me lembro dele. Mas uma coisa que você compra e te incomoda e te engana, aí você não esquece, bicho. Aí você não esquece, você sai do trabalho, você fala, você vai para casa, você fala, você vai no churrasco, você fala, isso é assunto. A propaganda negativa tem um impacto muito maior, né? Então, é importante ter essa informação em mente, porque eu citei como exemplo algumas coisas, tratamentos, um pós-venda diferenciado de alguns exemplos que eu dei, e coloquei insatisfação com a utilização de alguns produtos, né? Então, tem uma empresa bilionária que eu não significo nada, ela não depende de nada, inclusive ela se sente confortável por censurar até presidentes de outros países, quanto mais eu que sou nada, né? Não significo nada financeiramente para ela. Então, tudo bem, mas mesmo assim eu deixo registrada a minha insatisfação. E numa conversa extraoficial, que não é sala de aula, se fosse um churrascão, final do ano, um fechamento, um, uma comemoração tal, aí eu poderia ter liberdade de expressar várias coisas. Mas em aula a gente só deixa assim, tal, exemplo tal, essa empresa tal, age de uma forma que eu não acho legal por tais motivos e tesoura você, não avisa por qual motivo, não avisa que dia, não avisa por quê, simplesmente te exclui. Bom, e aí, você acha que eu vou lembrar da semana passada que eu estava me divertindo porque eu ganhei um chinelo novo, bom, macio, e o chinelo me serviu, então o chinelo passou desapercebido. Mas a empresa que me incomodou não passa desapercebido, não passou, faz mais de ano que não passa e eu continuarei, né, reclamando tal, porque como consumidor estou insatisfeito, tá? Não como professor, tal, mas como consumidor e tudo mais. Bom, é importante esses sistemas, né? Quando a gente tem um serviço de atendimento ao consumidor, é importante que ele funcione bem, né? Porque geralmente serviço de atendimento ao consumidor é por algum problema, alguma dúvida ou por algum problema. E agora, se o serviço funcionar mal, aí lascou. Mas não é incomum a gente achar reclamação de serviços de atendimento ao consumidor que não funcionam bem, né? É, então, é uma área importante onde você vai ter as informações dos seus clientes e tudo mais, né? E você tem que estar bastante cuidado nisso. Você tem que ter assistência técnica, dependendo do produto, você tem que ter um departamento para tirar dúvidas, né? As empresas contam também com setores jurídicos, as maiores, que tiver algum problema e tudo mais. Então devemos ficar atentos a tudo isso, tá? Aqui ele fala do cruzamento de dados, eu já falei. Isso aqui eu também já falei, acabei. Ah, fica tranquilo, tranquilo. A gente já vai acabar também, tá? Daqui uns 8 minutos a gente acaba, mas fica tranquilo, Carolina. Obrigado por participar. Olha só para a gente já, inclusive, caminhando para o final, falta 2 pontos aqui, tá? Que é o seguinte: algumas funções, né, que são viabilizadas pelo serviço de atendimento ao consumidor. Você tem que manter o registro de todas as ações dos clientes, tá? Isso é importante. Então, uma coisa que é importante e que muitas empresas, mas muitas, né, os comércios todos praticamente, é raro conhecer um comércio menor assim, que seja mais organizadinho e tal. Eles não têm registro de nada. Eles não têm registro de nada. Então eles não sabem, eles não registram seus clientes, eles não registram volume de compra, eles não registram opiniões, reclamações. Então
é um eterno perda de oportunidade de levantar informações importantes, né? Os serviços também de atendimento ao consumidor, eles precisam ter um registro de solicitação, né? Tem que estar disponível para eles manuais, no caso se tratar de equipamento, alguma coisa. Então você coloca lá em PDF para download, né? Então hoje você compra alguma coisa lá e vem com CD para instalar o software e vem com manual, né? Então comprou tal coisa. Só que o CD estraga, quebra, perde, arranha. O manual você vai pôr na caixa de papelão, você não vai subir em cima do guarda-roupa para pegar de novo, ou você vai perder, já não pôs mais lá. O que que você faz? Você põe tudo no meio digital, tá? Então você coloca para o usuário fazer o downloading do manual. Você coloca para o usuário fazer o download do software que vai instalar o monitor, não sei o quê, né? Então é importante ficar atento a isso, tá? Uma coisa que eu gosto nas lojas de tabuleiro é que quando elas põem os jogos para vender, você entra lá na loja, você acha o jogo tal, ela tem várias coisas, tem foto, tem tudo mais. Eles têm o link, eles têm lá o PDF, quer dizer, para você fazer o download das regras do jogo. Porque às vezes você viajou, esqueceu, sei lá, não levou, perdeu, rasgou, alguma coisa aconteceu, você baixa o manual onde você tiver, né? Você não precisa ficar carregando o manual do jogo. Isso é bem legal, tá? Bom, você precisa acompanhar as ocorrências, os pedidos, as informações, né? Achar meios de interagir com o cliente. Aqui você pode usar as redes sociais, você pode usar Twitter, mais informativo, você pode usar o Instagram para mais expositivo, né? Fotografias. Você pode usar Facebook e tudo mais, né? Você tem que usar essas ferramentas hoje, tá? E por último aqui, só para a gente finalizar, ele fala do modo como a gente lida com reclamações e problemas, né? Bom, ouvir, procurar entender o cliente, procurar levantar as informações a respeito do problema que ele teve no manuseio, no uso do produto, né? É uma área muito delicada, a área que lida com reclamações, porque reclamações você está lidando com pessoas estressadas que já estão com problema. Então você tem que estar ciente de tudo isso, tá? Tomar bastante cuidado, porque é a última fronteira da empresa antes de tomar um processo na justiça, tá? Então, é o momento de resolver o problema, resolver o mal-entendido, é o problema de você, se errou, corrigir o erro, e não só corrigir o erro, como você, como falo, você tipo presentear o cliente, né? Você faz um pedido de desculpa e você dá para ele, por exemplo, olha, essa peça veio problema, a gente pede desculpa pelo transtorno, vamos trocar a peça e a gente oferece para você um desconto de 25% na próxima aquisição de um produto da nossa loja. É assim que faz, pô. Impressionante, você compra um negócio com falha, você tem dificuldade de entrar em contato, você não consegue trocar uma trabalheira, uma dor de cabeça, quando consegue, deu. Poxa, que está faltando gestão nas empresas para lidar com pós-venda, tá? Porque você tem que aproveitar o momento em que o cliente chegou insatisfeito e fazer com que essa insatisfação vire uma satisfação. Então, além de você trocar o produto, pedir desculpas, você manda um brinde para ela e junto com o brinde você manda um desconto para uma, porque aí o cara vai falar, poxa, o negócio deu errado, os caras me atenderam, trocaram o produto, me mandaram um brinde, sei lá, seja o que for, e ainda me ofereceram um desconto, ou seja, é para fidelizar mesmo, essa empresa é boa, confie nela, né? Eu falo isso porque também é fácil perceber muitos problemas em relação a isso.
tá? Empresa errou, pede desculpa, corrige o erro e resolve os problemas, tá? Pós-venda também vai lidar com todas essas problemáticas de reclamação, aparelho com defeito e tudo mais. Então tem que ser um pessoal treinado para isso, tá? Tem que ser um pessoal treinado para isso. E muito cuidado em saber lidar, e a empresa tem que saber absorver prejuízos, tá? A empresa não quer muitas vezes tomar prejuízo por nada, mas se o prejuízo, se foi alguma coisa que deu errado, ela tem que assumir esse prejuízo tranquilamente e melhorar o seu processo de logística para não danificar o produto, ou de qualidade do produto, ou de processo de fabricação ou material, tá? O cliente não é obrigado a pegar um negócio mal feito, entendeu? Bom, pessoal, eu finalizo a aula com esses comentários. Eu queria saber se caso alguém tiver alguma colocação, fique à vontade, tá? Desejo para vocês aí um ótimo 2021 que a gente está iniciando, tá bom? E que possamos ter dias melhores aí, tá? Que tudo volte a como era antes no futuro, se bem que esse antes não sei como é que vai ser, né? Mas agradeço a vocês. Se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, se não, desejo a vocês uma boa noite, tá? Obrigado, Letícia, Fabiana, Monique, tá? Boa noite para vocês, Fabiana. Ok, Letícia, Monique. Então tá bom, pessoal. Boa noite aí para vocês. A gente se fala amanhã, tá? Amanhã, aula de empreendedorismo. Que agradeço. Boa noite, pessoal. Até mais.